Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnado em Anjos da Noite. Submundo, parte 1. Você morreu, meus olhos se contraíram com as letras flutuantes que pareciam zombar de mim. Não me lembro muito do que aconteceu. No segundo eu estava cagando no conforto do meu próprio banheiro. Então minha visão ficou preta e acordei neste vazio sendo assediado por letras malditas em uma fonte estúpida. Cartas em quadrinhos me dizendo que aparentemente morri. Eu não estava bravo por ter morrido, caramba. Eu nem estava bravo por ter morrido em algum lugar embaraçoso como o banheiro do meu apartamento sujo de 2 quartos. Não. Fiquei absolutamente furioso com o fato de que a mensagem me dizendo que eu morri estava na porra da Comic Sans. Comic Sans. Nem mesmo Times New Roman ou alguma outra fonte respeitável. Enquanto eu estava sentado, fiquei de pé. Enquanto eu pairava na vasta escuridão do vazio, não pude deixar de pensar nas coisas mais aleatórias. Eu realmente puxei a porra do Elvis e morri cagando. Isso é simplesmente embaraçoso. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar para eles encontrarem meu cadáver? Espero que não demore muito. Ah, quem estou enganando? Meu senhorio é um idiota. Espero inchar e explodir por todo o quarto para que aquele idiota tenha que limpar a bagunça que meu corpo faz. Ah, porra, esqueci. Eu tive um encontro com a mãe gótica sexy pra caralho. Quero dizer, a mãe gótica grossa da 16A respeitosamente. Ah bem, cara, eu adoraria que ela me sufocasse com aquelas coxas. Será que ela manteria minha caveira em sua mesa? Quanto tempo tenho que ficar aqui? Onde estou? Isso é purgatório? Talvez eu esteja no inferno. Eu enrolei todos aqueles cigarros usando uma bíblia que roubei daquele hotel. Houve um formigamento em um dos meus membros inexistentes e uma notificação apareceu nos meus periféricos. Apertei meus olhos inexistentes até que se tornasse mais legível. Reiniciar o jogo? Que porra é essa? Talvez eu estivesse enlouquecendo. Talvez tivesse sido sugado para um episódio de Zona Crepuscular. Bem, pelo menos não está mais em Comic Sans. Espere, o pânico começou a se instalar. E se eu estiver sendo sugado por uma fanfiction? Oh merda, por favor, Deus. Qualquer coisa, menos uma fanfic de Harry Potter, onde há uma trama doentia de Draco e Harry. Eu vou bater na cara do abracadabra ou seja lá o que for, aquele feitiço verde, se eu acabar em um desses. Hesitante, cliquei na notificação e fechei os olhos. Eu realmente não sei o que eu estava esperando. Talvez um flash de luz e eu acorde como um bebê. Pior ainda, eu acordo como um bebê Harry Potter ou alguma outra iteração maluca. Bem, acho que ser Harry não seria tão ruim. Só não quero ser um bebê de novo. Eu abri os olhos, depois de vários momentos sem absolutamente nada acontecer e olhei para a nova notificação na minha frente. Novo jogo carregar jogo salvo, interessante. Me pergunto se este é um daqueles momentos. Eu tinha lido muitas fanfics de gamer, nada disso era realmente novo para mim. Suspirei e selecionei a segunda opção. Arquivos corrompidos. Não é possível carregar jogos salvos. É claro que os arquivos salvos estão corrompidos, por que não estariam? Por que eu teria tanta sorte de realmente fazer uma pausa pela primeira vez? Cliquei no botão voltar no canto da minha visão e selecionei a primeira opção. A tela mudou e exibiu outro conjunto de opções. Criar personagem, importar personagem, carregar personagem já esperando as mensagens de salvamento corrompido, selecionei a primeira opção e fiz uma careta. No momento eu estava olhando para o modelo de personagem padrão, que era exatamente como eu era antes de morrer. Felizmente, o menu de personalização era semelhante a qualquer sistema de RPG e tinha controles deslizantes. Perdi a noção do tempo enquanto personalizava meu personagem. Anteriormente eu tinha um modesto 1,75 m de altura, uma estrutura de tamanho médio e pneuzinhos rechonchudos dos quais parecia que nunca conseguia me livrar, não importa o que fizesse. Agora eu estava olhando para um deus grego absoluto com um personagem que faria as mulheres corarem com um simples olhar. Meu novo personagem tinha pouco mais de 1,90 m de altura, tinha a constituição de um atleta olímpico e a aparência robusta de um Brad Pitt mais jovem. Eu estava prestes a finalizar minhas seleções quando vi um controle deslizante final que havia perdido. Tamanho genital, fiquei surpreso e ri enquanto selecionava o controle deslizante. Foi divertido ver meus personagens atingirem comprimentos obscenos e se debaterem enquanto eu girava meu personagem em círculos. Me recompondo, configurei a cobra de um olho só, para respeitáveis 23 centímetros e finalizei minha seleção. Felizmente as roupas apareceram no meu personagem e eu me senti puxado para dentro. Minha visão mudou e pisquei algumas vezes para me ajustar à nova perspectiva. Olhei em volta, finalmente olhando para baixo e percebendo que agora estava olhando através dos olhos do personagem que eu havia feito. Piscando um pouco para tentar me equilibrar, olhei para as novas opções que surgiram na minha frente. Selecione o nome, selecione o mundo inicial, começar o jogo, ajuda opções. As duas últimas opções estavam esmaecidas e percebi que precisava iniciar o jogo antes de poder acessá-las. Eu também imaginei que havia recebido um sistema gamer, bastante padrão, o que não era tão ruim. Minha última vida foi muito chata. Um beco sem saída das 9 às 5, dívidas paralisantes e uma alarmante falta de amigos. Eu preferiria uma aventura maluca de jogador qualquer dia, em vez de voltar a isso. Apertei a primeira opção e sorri quando funcionou. Posso interagir com a inteligência artificial tanto física quanto mentalmente.
Isso será útil, eu não quero parecer um chapado maluco delirando com merdas invisíveis. Espere, essa inteligência artificial é invisível para os outros, certo? Porra, acho que vou descobrir eventualmente. Voltei minha atenção para a interface flutuante. Um teclado digital apareceu. Parecia que eu só poderia escolher meu primeiro nome, o que me confundiu um pouco. Talvez seja um apelido ou nome preferido, e eu tenha um nome oficial pré-selecionado. Droga, odeio não saber das coisas. Houve um sinal sonoro quando pensei que não havia percebido antes. Não vendo nenhuma outra notificação pop. Dei de ombros e digitei meu nome. Poderia muito bem usar meu nome antigo, mesmo que seja um pouco básico. Blake é muito melhor do que usar um nome estúpido como Ibashi ou algum outro nome estranho. Quero dizer, sério, quem diabo se dá um nome japonês enquanto é caucasiano pra caralho? Depois de escolher meu nome, desisti e selecionei mentalmente a segunda opção. Assim que a nova tela apareceu, estremeci com minhas escolhas. Anjos da Noite, Submundo 2003, Elden Ring 2022, High School DxD 2012, então. Ou eu potencialmente sou sugado para uma guerra entre vampiros e lobisomens, morro instantaneamente. Ou morro instantaneamente depois de observar a enormes peitos desafiando a física quebrada de anime. Minhas opções não eram muito boas. De todos eles, apenas um realmente me deu a opção de subir de nível antes de ser envolvido nas coisas. Eu realmente não queria voltar para o ensino médio, então peitos estava fora de questão. Eu também não queria ser atacado por inimigos derrotados em todos os lugares que eu fosse, então Elden Ring também estava fora. Suspirando, olhei para minha única opção real, o mundo de Anjos da Noite, Submundo, embora ainda seja perigoso. Pelo menos me deu a opção de ser capaz de ficar quieto e potencialmente evitar todas as coisas que acontecem na Terra. A menos que eu fizesse parte da trama, e rezei para quem estava ouvindo para que eu não fizesse parte, não correria nenhum perigo imediato. Havia também o fato de a personagem principal da série ser uma vampira gótica sexy. Era um nome meio redundante, mas havia realmente mais alguma coisa para chamar Kate Beckinsale enquanto ela estava no papel de Selene? Fiz minha seleção e fui para o menu iniciar. Respirei fundo algumas vezes para acalmar meus nervos. Eu estava hesitando, estava prestes a voltar a estar vivo em vez de flutuar no vazio. Eu poderia morrer de novo e não sabia se seria permanente desta vez ou se conseguiria fazer outra coisa. Foda-se. Nada arriscou, nada ganhou. Selecionei a opção Iniciar jogo e fechei os olhos. Senti tudo ao meu redor pulsar e meus membros formigarem. Apesar de estar com os olhos fechados, percebi que houve um clarão de luz irritantemente brilhante antes de sentir meus pés tocarem o chão sólido. Mantive meus olhos bem fechados enquanto esperava minha cabeça parar de girar. Lentamente meus sentidos retornaram e senti o cheiro do quarto em que estava. O fedor insuportável de podridão e naftalina encheu minhas narinas e enruguei o nariz. Cheirava como se alguém tivesse morrido no quarto e sabendo como essas histórias de enviado para outro mundo geralmente aconteciam, eu temia as implicações. Eu não sabia se estava no corpo de um homem morto ou se estava assumindo o controle da vida de um homem morto. De qualquer forma, a moralidade era questionável. Finalmente abri os olhos e suspirei quando observei o que estava ao meu redor. Ótimo, outro apartamento sujo. Aposto que a janela nem abre e fica de frente para uma parede de tijolos. Não querendo testar minha aposta. Dei uma volta rápida pelo apartamento e não encontrei nada de importante além de alguns pedaços de papel mostrando algum tipo de horário do hospital e algumas latas vazias de cerveja. Suponho que deveria ter surtado quando encontrei uma carta com meu nome, mas surpreendentemente não fiquei. Blake Corvin apto. 416 Brooklyn, Nova York 11.201. Eu não sabia que o filme se passava em Nova York. Embora com quão escuro e sombrio estava, eu deveria ter esperado isso. O nome Corvin também era familiar para mim, mas eu não conseguia lembrar porque naquele momento. A carta continha um cheque do hospital onde Blake Corvin aparentemente trabalhava. Custava apenas $780. Nem de longe o suficiente para comprar um apartamento em Nova York, mas vendo que supostamente era 2003, percebi que o aluguel era apenas mais barato do que era na minha época. Colocando a carta de volta na mesa, fechei os olhos e me concentrei. Chamando mentalmente minha tela de status, abri os olhos e sorri vendo que havia funcionado. Status. Habilidades. Ajuda. Opções. Selecionando primeiro a última opção, examinei as várias configurações disponíveis. Houve de tudo, desde alterar o tamanho da fonte até a cor do texto. Deixando isso para outro momento, desisti e selecionei a penúltima opção. O menu suspenso apareceu listando os vários recursos. Era bastante básico e funcionava como qualquer outra opção de ajuda. Apenas informações aleatórias e explicações sobre como o sistema funcionava. Suspirei e voltei para a primeira tela e escolhi a primeira. Isso era o que eu temia fazer desde que descobri o que estava acontecendo. Não que eu estivesse com medo das minhas estatísticas, imaginei que elas seriam péssimas, já que eu estava apenas começando. Eu estava mais preocupado por ter me ferrado e ter um sistema muito limitado. Olhando para a tela que pairava na frente do meu rosto, essas preocupações evaporaram. Nome Blake Selvagem Blake Corvin. Raça, humana? Nível 1 próximo nível, 0-100. Pontos de vida, 100 regeneração, 1 por mim. Pontos de mana, 0-100 regeneração bloqueado. SP 30 regeneração, 1 por mim. Força, 6, este é quão forte você é. Vitalidade, 10, dita quanto pontos de vida você tem.
Destreza, 1. Quão ágil, flexível você é, também determina seu SP. Inteligência, 30. Quão inteligente você é. Espírito, 10. Dita quanto MP você tem. Sorte, 120. Pontos de habilidade, 0. Dinheiro, 12.463 em poupança. Acesso ao caixa eletrônico, banco necessário para sacar dinheiro fora do espaço de estoque. 109 em dinheiro. Espaço de inventário, 0.000, mais espaço pode ser adquirido na loja de jogadores. Vantagens. Linhagem Corvinus. Inativo, você é descendente de Alexander Corvinus, o pai fundador, seu sangue carrega o potencial para uma hibridização perfeita. O que diabos está acontecendo com todos esses pontos de interrogação? Além disso, quem diabos é Alexander Corvinus? Além disso, essa estatística de sorte está quebrada. Eu nem consegui distribuir nenhum ponto. Acho que nem consigo distribuir pontos para o meu atributo sorte. Deixando as perguntas de lado para mais tarde, olhei minhas estatísticas e suspirei. Eu imaginei que teria estatísticas bem baixas, mas isso era outra coisa. Foi muito triste só de olhar para meus níveis baixos. O dinheiro foi uma surpresa. Aparentemente o cara conseguiu economizar bastante apesar de ter que pagar por um apartamento no subúrbio de Nova York. A loja de jogadores foi outra coisa que me chamou a atenção. Felizmente este sistema não tinha um recurso gacha. Isso muitas vezes levava a alguns problemas que iam desde uma dor de cabeça até a quebra do universo. Tomando nota para explorar a loja de jogadores, tentei outra coisa. Tudo bem, isso deve ser bastante fácil. A tela na minha frente mudou novamente e eu suspirei novamente. Eu deveria ter esperado isso honestamente. Se minhas estatísticas fossem uma merda, minhas habilidades não seriam muito melhores. Habilidades. Mente do jogador, passiva, modificada impede que influências externas afetem o jogador. Isto inclui telepatas e substâncias psicoativas. Também inspira uma sensação de calma no jogador. O jogador pode alternar a força da mente do jogador de 10 a 100%, sendo 10 o nível mais baixo que o jogador pode atingir enquanto mantém sua mente protegida. Corpo do jogador, passivo, permite ao jogador viver a vida como se fosse um jogo. O dano é aplicado apenas aos pontos de vida, a dor ainda é sentida pelo jogador. Dormir em uma cama restaura todas as estatísticas e elimina os efeitos negativos. Calabouço instantâneo, ativo, nível de habilidade. Max cria uma masmorra ao redor do jogador onde ele pode treinar ou coletar suprimentos. A masmorra deve ser concluída em 100% antes que o jogador possa sair. Uma vez liberado, o jogador poderá entrar e sair da masmorra sempre que desejar. Droga, de novo com os pontos de interrogação. Acho que terei que seguir em frente. Não faz sentido perder o sono por causa de algo tão trivial como habilidades misteriosas que provavelmente não consigo acessar. O masmorra instantânea, ou DG, como a maioria das pessoas se referia, imediatamente despertou meu interesse. Muitas histórias que li quando era um adolescente angustiado tinham personagens que usavam o DG para subir de nível e obter itens que variavam de úteis a merda de cachorro real. Além disso, os níveis de moagem são essenciais para jogar qualquer RPG. Selecionei a opção DG, e outra lista apareceu, examinando as opções. Sorri nas masmorras. Zumbi, demônio, anjo, vazio. Achei que a opção vazio era um espelho do mundo em que eu estava. Deixando isso para outro dia, escolhi a primeira e senti o mundo mudar ao meu redor. Um momento depois me encontrei em uma cidade em ruínas. Surpreendentemente o céu estava com uma cor normal e não vermelho ou alguma outra cor. Eram cerca de 4h15 e o sol ainda estava alto no céu. Eu estava completamente sozinho no meio da rua onde apareci e ouvi gemidos vindo em minha direção. Porra, eu não tenho arma. Bom gênio. Correr para uma masmorra da qual você não pode sair até vencê-la sem a porra de uma arma. Subi atrás de um carro destruído e comecei a procurar uma arma adequada. Houve um toque de notificação e uma mensagem apareceu na minha frente. Habilidade aprendida. Observação. Ativo, nível de habilidade. 020. O jogador pode coletar informações olhando para determinados objetos. As informações sobre pessoas e criaturas serão limitadas pelo nível do jogador. Não agora. Merda. Bem, vou descobrir se a maldita interface do usuário só é visível para mim ou não. A horda de zumbis cambaleou, ignorando completamente a mim e minha interface azul brilhante que estava saindo do canto do carro destruído. Graças a Deus. Caí no chão e olhei para a nova habilidade. Não foi uma surpresa, pelo menos não dessa forma. Observação foi uma das primeiras habilidades que qualquer gamer aprendeu em todas as histórias que li no passado. Ainda assim, puxei minha tela de status de volta e olhei para a seção pontos de habilidade. Eu não tinha nenhuma, mas lado a lado com a nova habilidade que tinha fazia sentido. É claro que eu teria que investir pontos em minhas habilidades. Não poderia ter sido tão fácil quanto aumentá-los através do uso. Inteligência mais 1 para uma dedução razoável. Ah, sério? Mudança de cena. Morra escuma de mortos-vivos. A cabeça do zumbi cedeu quando meu pé bateu nela. Senti o sangue encharcar minha meia e fiz uma careta com a sensação.
Eu tinha acrescentado mais 4 pontos em minha estatística de força, depois de matar meu 20º zumbi. Eu também subi 2 níveis e ganhei alguns pontos de habilidade pelo meu problema. Eu encontrei um taco de beisebol de madeira, mas ele quebrou depois do 16º zumbi. Acontece que as armas brancas tinham uma estatística de durabilidade que se deteriorava com o uso. Abrindo minhas estatísticas, sorri em agradecimento pelo progresso que havia feito. Não era muito, mas eu ainda estava avançando. Nome Blake Selvagem Blake Corvin. Raça, humana? Nível 3 próximo nível, 17, 300 XP. Pontos de vida, 110, 110 regeneração, 1 por mim. Pontos de mana, 0 sem regeneração bloqueado. SP, 60, 60 regeneração, 1 por segundo. Força, 10, eixa quão forte você é. Vitalidade, 11, dita quanto pontos de vida você tem. Destreza, 4, quão ágil flexível você é também determina seu SP. Inteligência, 31, quão inteligente você é. Espírito, 10, dita quanto MP você tem. Sorte, 120. Pontos de habilidade, 10. Os zumbis lançaram itens aleatórios, nada disso era muito valioso, mas nada disso era lixo também. Tudo foi útil de certa forma. Imediatamente guardei o dinheiro em meu inventário e atualmente tinha cerca de $1000 em dinheiro dos 20 que matei e dos carros que saqueei. Também aprendi que para cada nível que ganhasse, receberia 5 pontos de habilidade. Não considerando muitas coisas, mas pelo menos não foi uma por nível, teria sido um pesadelo aumentar o nível de habilidade se eu tivesse conseguido apenas 1 ponto por nível. Eu também aprendi que meus pontos de vida e SP, que presumi serem saúde e resistência respectivamente, não subiam com meus níveis. Em vez disso, eles subiram de acordo com minhas estatísticas. O que foi um pouco decepcionante, mas me fez perceber que eu poderia explorar isso no futuro. Eu também ganhei 2 novas habilidades, enquanto lutava contra zumbis, mas ainda não tive a chance de vê-las. Entrando em um beco, abri minha inteligência artificial e naveguei até a seção de habilidades. A tela mudou e olhei para as atualizações recentes. Habilidades. Mente do jogador, passiva, modificada impede que influências externas afetem o jogador. Isto inclui telepatas e substâncias psicoativas. Também inspira uma sensação de calma no jogador. O jogador pode alternar a força da mente do jogador de 10 a 100%, sendo 10 o nível mais baixo que o jogador pode atingir enquanto mantém sua mente protegida. Corpo do jogador, passivo, permite ao jogador viver a vida como se fosse um jogo. O dano é aplicado apenas aos pontos de vida, a dor ainda é sentida pelo jogador. Dormir em uma cama restaura todas as estatísticas e elimina os efeitos negativos. Calabouço instantâneo, ativo nível de habilidade. Max cria uma masmorra ao redor do jogador onde ele pode treinar ou coletar suprimentos. A masmorra deve ser concluída em 100% antes que o jogador possa sair. Uma vez liberado, o jogador poderá entrar e sair da masmorra sempre que desejar. Observação. Ativo, nível de habilidade. 020. O jogador pode coletar informações olhando para determinados objetos. As informações sobre pessoas e criaturas serão limitadas pelo nível do jogador. Combate desarmado. Passivo, nível de habilidade. 020. Quanto dano o jogador pode causar enquanto está desarmado? Pode ser aumentado com certas armas brancas. Reduz o dano recebido de oponentes desarmados. Bônus de dano atual, 10%. Trauma por força contundente. Passivo, nível de habilidade. 020. Aumenta o dano causado com armas de concussão. Bônus de dano atual, 100%. As habilidades eram bastante autoexplicativas. Não houve rodeios e por isso eu estava grato. A habilidade Força Bruta também foi bastante impressionante. De acordo com a descrição, eu receberia um bônus de 100% no dano causado por objetos contundentes. Combinado com as estatísticas de uma arma, pode levar a alguns golpes devastadores. Puxando o cano de chumbo que guardei em meu inventário, lancei observação nele e assobiei. Tubo de chumbo comum. Um cano de chumbo comum retirado da lateral de um prédio por Blake Corvin. Pode ser usado como arma ou dividido em materiais. Dano, 12 pontos de vida por acerto. Durabilidade, 782-1000. Com a habilidade que acabei de ganhar, este cano simples poderia causar 120 pontos de dano. Eu nem tinha descoberto se havia acertos críticos ainda. Ouvi o barulho de um zumbi descendo a rua e espiei pela esquina do beco em que estava. Avistei o zumbi e sorri. Estava esperando por um zumbi como aquele que estava olhando. O zumbi estava vestido com um uniforme sujo e rasgado do exército. Eu podia ver um rifle ainda pendurado em seu corpo em decomposição e um colete que parecia ainda ter alguns pentes. Eu também pude ver uma arma no coldre na perna do zumbi. Finalmente um pouco de boa sorte. Esperei pacientemente que o zumbi se aproximasse um pouco antes de sair correndo do beco com um grito de guerra. O cano de chumbo sibilou no ar quando eu o balancei com força, acertando o cérebro do zumbi desavisado. Golpe crítico. Danificado vezes 10. Minha excitação durou pouco, a cabeça do zumbi praticamente explodiu me mostrando sangue. Agora sem a cabeça, o zumbi caiu no chão e ficou imóvel. Prendi a respiração amaldiçoando minha baixa resistência. Eu nem sabia porque minha resistência estava ligada à minha destreza. Depois de me recuperar o suficiente, me agachei ao lado do cadáver e olhei para o aviso que apareceu. Corpo saqueado. Sim, não.
Clicando em sim, vi o zumbi desaparecer em um flash de luz cinza. Uma nova notificação apareceu e eu sorri. Eu ficaria eternamente grato pela função de saque automático que meu sistema tinha. Itens adicionados ao inventário. Um HK416, um SIG 226, uma baioneta M9, 5 carregadores TANAG, 2 carregador SIG 9mm, 2 granada M61, um porta-placas padrão, 40 tecido, 12 carne misteriosa. Fiz uma careta para o rótulo carne misteriosa. Embora eu estivesse grato por meu sistema não ser senciente, isso não mudava o fato de que meu sistema, aparentemente, tinha senso de humor. Eu também fiquei muito feliz com o fato de que os itens estavam empilhados em meu inventário, ou eu teria ficado sem espaço há um tempo. Descartando rapidamente a carne misteriosa, guardei o cano de volta em meu inventário antes de retirar o HK416 e observá-lo. É Clericó 416, HK416 comum, um rifle de serviço padrão para o Exército dos Estados Unidos. Adquirido por Blake Corvin de um zumbi. Durabilidade, 98.465 100.000. Dano varia. Anexos, visão ACOG comum, TAC Light comum, silenciador supressor incomum. Carregador, 30, 12. Que legal, a durabilidade ainda é ótima. O carregador está meio vazio e veio com um supressor. Quebrei o colete vendo que a durabilidade era uma merda e não tinha como consertar. Os carregadores das armas ainda estavam cheios e a baioneta ainda afiada. Equipei o coldre e a pistola enquanto pendurava o rifle no ombro. Agora devidamente armado, continuei minha jornada pela cidade em ruínas. Mudança de cena. Quase uma hora depois eu matei mais zumbis e subi de nível mais algumas vezes. Ao longo do caminho, guardei o rifle para conservar a durabilidade e a munição limitada que tinha. Em vez disso, eu estava usando o tubo de chumbo. Havia algo infinitamente mais satisfatório em bater na cabeça de um zumbi em vez de atirar no rosto dele a alguns metros de distância. Saqueando o último zumbi que matei, senti o chão tremer quando algo grande se aproximou. Houve o som familiar de uma notificação aparecendo, e eu olhei brevemente antes de descartá-la. Requisitos atendidos. Chefe da masmorra convocado. Finalmente parece que estou aqui há horas. O chefe da masmorra se aproximou e eu senti um pouco de medo antes que mente do jogador o levasse embora. Rangendo os dentes, guardei o cano e tirei o rifle. Abrindo a segurança, rapidamente observei o enorme zumbi e amaldiçoei. Billy Bob, zumbi mutante. Pontos de vida, 1.000.000, 1.000.000. SP, 200.000, 200.000. Puta merda, o que diabos está acontecendo com essas estatísticas? Sem pensar duas vezes, joguei todo o carregador de 30 cartuchos no rosto do zumbi mutante. Os tiros ecoaram pela rua vazia e o zumbi rugiu para mim. Olhei para as estatísticas dos zumbis novamente e fiz uma careta. Pontos de vida, 954.329, 1.000.000. Droga, isso não fez merda nenhuma. Coloquei a carregador gasta em meu inventário e convoquei uma nova. Batendo a carregador, larguei o ferrolho e mirei antes que uma ideia me ocorresse. Jogando o rifle de volta em meu inventário, xinguei quando um punho carnudo me atingiu e me fez bater em um carro. Menos 74 pontos de vida. Quase todo o meu pontos de vida em um golpe. Eu teria entrado em pânico se o meu sistema não o impedisse. Rosnando, lutei para ficar de pé e estremeci. Olhando para baixo, vi minha perna torcer enquanto meus ferimentos saravam. Esse cara, não vou morrer aqui. Tirei as 2 granadas do meu inventário e corri para o zumbi mutante. Cortando na barriga, evitei a fonte de entranhas pútridas e sangue que jorrava do ferimento. Puxando os 2 pinos, enfiei as 2 granadas na ferida aberta e pulei para trás, correndo o máximo que pude para me proteger enquanto Billy Bob me perseguia. Esquivando-me de um golpe do zumbi mutante, mergulhei atrás de uma lixeira, a explosão sacudiu a rua e fechei os olhos esperando a onda de choque me atingir. Uma onda de calor me atingiu seguida por um jato de sangue. Ao meu redor choveram pedaços de carne e osso. Billy Bob aparentemente foi evaporado pelas 2 granadas que enfiei em seu estômago. Isso foi mais eficaz do que eu esperava. Olhando para a notificação, descobri o porquê. Golpe crítico. Dano vezes 10. Eu realmente preciso descobrir como os críticos funcionam. Também preciso conseguir mais dessas granadas. Isso realmente salvou minha pele. Masmorra de zumbis concluída. Recompensas adicionadas ao inventário. Experimente a tela de status aberta premiada para subir de nível. Soltei uma risada enquanto caí de bunda ainda agachada atrás da lixeira. Não estava mais chovendo zumbi, então a rua ficou silenciosa novamente, exceto pela minha risada meio demente. Ainda rindo sozinho, abri minha tela de status e quase engasguei com minha própria saliva. Nome Blake Selvagem Blake Corvin. Raça, humana? Nível 27 próximo nível, 436, 2700 XP. Pontos de vida, 180 regeneração, 1 por mim. Pontos de mana, 160 regeneração, bloqueado. SP, 80 regeneração, 1 por segundo. Força, 20, este é o quão forte você é. Vitalidade, 18, dita quanto pontos de vida você tem. Destreza, 8, quão ágil flexível você é também determina seu SP. Inteligência, 40, quão inteligente você é.
Espírito, 16. Dita quanto MP você é ter. Sorte, 120. Pontos de habilidade, 135. Aquele chefe da masmorra solitário me saltou 20 níveis, fiquei boquiaberto com os pontos de habilidade que tinha disponíveis. Outra notificação apareceu e eu sorri. Habilidades aprendidas. Explosivos. Precisão de arma. Corrida forçada. 3 novas habilidades que pareciam promissoras, deixei de lado as habilidades em detalhes para quando voltasse para casa. Eu estava me sentindo muito nojento, coberto de sujeira e sangue por causa da minha luta pela masmorra. Abrindo a tela de identificação, selecionei a opção Ir para casa que finalmente apareceu ao lado dela e quase caí quando o mundo mudou ao meu redor novamente. Eu me encontrei de volta ao meu apartamento e rapidamente tirei a roupa e entrei no chuveiro. Não vendo melhor momento do que agora, abri minha tela de habilidades e sorri com a visão. Habilidades. Mente do jogador, passiva, modificada impede que influências externas afetem o jogador. Isto inclui telepatas e substâncias psicoativas. Também inspira uma sensação de calma no jogador. O jogador pode alternar a força da mente do jogador de 10 a 100%, sendo 10 o nível mais baixo que o jogador pode atingir enquanto mantém sua mente protegida. Corpo do jogador, passivo, permite ao jogador viver a vida como se fosse um jogo. O dano é aplicado apenas aos pontos de vida, a dor ainda é sentida pelo jogador. Dormir em uma cama restaura todas as estatísticas e elimina os efeitos negativos. Calabouço instantâneo, ativo nível de habilidade. Max cria uma masmorra ao redor do jogador onde ele pode treinar ou coletar suprimentos. A masmorra deve ser concluída em 100% antes que o jogador possa sair. Uma vez liberado, o jogador poderá entrar e sair da masmorra sempre que desejar. Observação. Ativo, nível de habilidade. 020. O jogador pode coletar informações olhando para determinados objetos. As informações sobre pessoas e criaturas serão limitadas pelo nível do jogador. Combate desarmado. Passivo, nível de habilidade. 020. Quanto dano o jogador pode causar enquanto está desarmado? Pode ser aumentado com certas armas brancas. Reduz o dano recebido de oponentes desarmados. Bônus de dano atual, 10%. Trauma por força contundente. Passivo nível de habilidade. 020. Liberte o seu homem das cavernas interior. Aumenta o dano causado com armas de concussão. Bônus de dano atual, 100%. Explosivos. Passivo nível de habilidade. 020. Você ama suas explosões. Aumenta a eficácia do dano causado por explosivos. Bônus de dano atual, 10%. Precisão de arma, passivo nível de habilidade. 020. Seu conhecimento sobre armas de fogo de sua vida passada foi transferido para esta vida. Aumento do dano causado a todas as armas e diminuição do tempo de recarga. Bônus de dano atual, 25%. Tempos de recarga diminuídos, 25%. Corrida forçada, ativo, nível de habilidade. 020. Você é rápido. Troca SP por um aumento de velocidade. O aumento da velocidade depende do nível de habilidade. Aumento de velocidade atual, 50%. Custo, 10 SP por segundo. As novas habilidades eram boas, o que realmente me chamou a atenção foi a mais nova habilidade Corrida Forçada. No nível 1, obtive um aumento de velocidade de metade da minha velocidade de corrida. Em teoria, eu poderia potencialmente me tornar um velocista. Isto é, se meu corpo se adaptasse à minha nova velocidade e se mantivesse unido. Imaginei todas as possibilidades e balancei a cabeça. Eu me enxuguei e saí do chuveiro mais limpo e muito mais revigorado. Sentei-me na poltrona suja e suspirei para mim mesmo. Abrindo minhas habilidades novamente, perdi 80 pontos em desarmado e força bruta. As duas habilidades sem dúvida seriam úteis caso eu me encontrasse em uma situação complicada. Com 55 pontos restantes, perdi 20 no precisão de arma, aumentando o nível da habilidade. Lembrando da loja de jogadores, puxei o menu e abri a loja. A tela apagou por um momento antes de outro menu aparecer. O menu foi preenchido com várias guias e ícones. Sorri para todas as seções e abri a primeira que chamou minha atenção. Itens mágicos Harry Potter. Preço da Pedra Filosofal, 10 milhões. Preço da Varinha Anciã, 1 bilhão. Preço da Capa de Invisibilidade de Harry, 4 bilhões. Preço da Presa do Basilisco, 10 mil. Preço do Veneno do Basilisco, 20 mil. Próxima página. Estremeci com os preços e passei para a próxima guia, esperando que o resto das coisas fosse muito mais acessível. Itens variados. Sangue de Vampiro, Daemon Salvatore preço, 2 mil. Adaga Encantada Skirin preço, 150. Metanfetamina Azul Breaking Bad preço, 500. Lâmina de Anjo Sobrenatural preço, 100.44 Magnum Dirty Harry preço, 700. Panela de barro roubada da linha Icoque 45 preço, 20. Hambúrguer de queijo Pulp Fiction preço, 4. Eles não estavam brincando sobre a parte do diversos. As escolhas foram bastante aleatórias. Senti meu estômago roncar e olhei para o hambúrguer de queijo. Amaldiçoando, confirmei minha compra e suspirei quando $4 foram deduzidos do meu estoque. $4. 31.996 dólares restantes em estoque. Acho que meu estoque funciona como uma espécie de banco com o dinheiro que coloco nele. Terei que retirar o dinheiro da minha conta no banco. Nunca se pode estar muito seguro com os bancos. Mais uma inteligência para uma dedução razoável.
Houve um flash de luz cinza e um hambúrguer embrulhado apareceu no meu colo. O hambúrguer ainda estava quente e sem pensar duas vezes eu inalei a maldita coisa. Ei, isso é muito bom. Terminando o hambúrguer com mais 2 mordidas, joguei a embalagem vazia em meu inventário, antes de dividi-la em busca de materiais. Essa foi outra função pela qual eu estava grato. Tudo em meu inventário pode ser desmontado para a obtenção de matéria-prima. Quanto melhor a condição, mais eu aproveitava. Economizou tempo na área de processamento. Vou viver a porra da minha vida como quero viver minha vida neste mundo. Ninguém vai me dominar e eu com certeza não vou ficar preso a um trabalho de merda das 9 às 5. Decidindo-me, dei uma olhada na loja e comprei móveis novos para minha nova casa. Eu ainda tinha dinheiro suficiente para comprar uma nova TV, um console de jogos e um roteador Wi-Fi multifuncional. Reservei 5.000 para alugar e comecei o processo de limpeza de todo o lugar. Eu não era germofóbico de forma alguma, nem me importava muito com a decoração da casa. Foi simplesmente catártico consertar o lugar e ter algo de que me orgulhava em minha nova vida. Sorrindo para mim mesmo quando terminei de reformar meu apartamento, coloquei todos os móveis antigos em meu estoque e os vendi na loja de jogadores, por uma boa quantia de dinheiro. Aparentemente algum colecionador estava procurando móveis de merda. Não olhe na boca de um cavalo de presente. Ou é o que dizem. Se algum babaca rico quer me pagar 5.000 por uma mesa velha e frágil, quem sou eu para julgar? Acenando para o apartamento agora completamente mudado, abri o menu de identificação novamente e sorri. É hora de aprimorar os níveis como se não fosse dar conta de ninguém. Mudança de cena. Uma semana se passou e eu estava em alta. Eu subi mais 20 níveis. Colocando meus pontos em força bruta e desarmado como sempre, eu me tornei uma força a ser reconhecida. Eu estava explorando o fato de que minhas habilidades subiram de nível com pontos em vez de experiência e uso. Logo eu estava praticamente vaporizando zumbis com golpes únicos. Eu até comprei um estoque de tacos de beisebol na loja. Devo ter limpado a masmorra de zumbis quase 7 vezes antes que a experiência que ganhei com ela diminuísse para um fio. Estava quase na hora de passar para a masmorra do demônio. Eu havia comprado suprimentos especificamente para minha excursão à nova masmorra e agora estava verificando todo o meu equipamento antes de entrar na masmorra. Espingarda e armas sobressalentes, ok. Munição para todas as armas, ok. Tacos de beisebol e outras armas de concussão, ok. iPod carregado com trilha sonora de Doom Eternal, ok. Tudo parece estar no lugar. É hora de colocar esse show na estrada. Abri o menu DG e selecionei a opção demônio. Sorrindo, confirmei minha seleção e senti a agora familiar mudança de ser enviado para outra dimensão. Colocando no ombro meu novo Benelli M4, ataquei de cabeça a horda de demônios que avançavam em minha direção. Tei. O Benelli era uma beleza semi-automática. A espingarda transformou mais 4 demônios em mingau. 15 cartuchos de chumbo grosso, uma dúzia de demônios mortos depois, recarreguei a espingarda com carregadores rápidos que tinha em meu inventário. Com todos os níveis que investi no precisão de arma, recarregar os 15 tubos redondos demorou menos de 1 segundo. Juntamente com os carregadores rápidos, eu poderia atirar em qualquer atirador de competição. Soltando o ferrolho da espingarda, continuei a destruir os demônios, ignorando as notificações em favor de matar o maior número possível de demônios. Colocando o Benelli de volta em meu inventário após outra recarga, retirei o M249 só que encontrei em um posto de controle militar na masmorra de zumbis. Eu descobri que as armas, apesar de terem uma durabilidade, podiam ser reparadas facilmente com manutenção. Uma simples limpeza restauraria 1/4 da durabilidade da arma e a substituição de peças desgastadas poderia repará-la completamente. Era um recurso quebrado, mas eu não iria reclamar. O só destruiu a horda de demônios e eu soltei uma risada maníaca. Com meus fones de ouvido e a trilha sonora de Doom tocando, eu nem conseguia ouvir minha própria voz. Uma vez queimei os cintos de munição do só. Troquei-o novamente pelo HK416 agora compartimentado em .50 Beowulf. Claro, cada carregador continha 10 cartuchos a menos do que quando estava no compartimento 5,56 da OTAN. Mas a quantidade de tiros não importava quando cada bala atravessava vários demônios como lenços molhados. Na verdade, a munição era bem barata na loja de jogadores. Eu poderia operar todas as armas que tinha por horas com uma fração do dinheiro que ganhava nas masmorras. Trocando de armas novamente, peguei um taco de beisebol e acertei o demônio mais próximo na cabeça. Bonk! Quase caí na gargalhada com o som que o taco fez, que só ouvi porque a música que eu estava tocando tinha uma batida que combinava perfeitamente com o balanço do taco. Continuei abrindo caminho através da horda e finalmente eliminei inimigos suficientes para ter espaço para respirar. Os demônios restantes gritaram comigo e recuaram para o lugar de onde vieram e uma notificação apareceu. Requisitos atendidos. Chefe da masmorra convocado. Uma coluna de fogo irrompeu a vários metros de mim e um demônio enorme saiu da coluna em chamas. O demônio gigante rugiu e olhou para mim com 2 olhos vermelhos brilhantes. Barão do Inferno. Pontos de vida. 2.000.000. 2.000.000. Pontos de mana. 15.000. 15.000. Isso não é tão ruim, na verdade. Assim que o pensamento passou pela minha cabeça, o demônio rugiu novamente e 2 lâminas flamejantes brotaram de seus membros como tonfas. Merda, eu só tive que dar azar.
Trazendo a espingarda de volta, não esperei que ela me atacasse e comecei a atirar nela com a bala. Menos 1000, menos 1000, menos 1000, menos 1000, menos 1000. Ah, pelo amor de Deus, é claro que ignora a bala. Eu rapidamente recarreguei balas na espingarda e me esquivei de um golpe de uma lâmina de braço. Porra, esse idiota também é rápido. Esquivando-me de outro golpe, acertei o rosto do demônio com vários golpes, sem absolutamente nenhum efeito. Rosnando para mim mesmo, arranquei os fones de ouvido que tinha e guardei meu iPod de volta em meu inventário. Jogando minha espingarda, peguei um ET-4 e sorri. Colocando o lançador de foguetes no ombro, mirei antes de enviar uma ogiva antitanque de 84 mm direto na virilha do demônio. Golpe crítico. Dano vezes 10. Menos 1.983.075. Barão do Inferno. Pontos de vida. 11.905, 2.000.000. Pontos de mana. 435, 15.000. Ainda está vivo, né? Bem, foda-se você também, amigo. Tirei outro ET-4 do meu inventário e mirei depois de descartar o lançador vazio. Os olhos do demônio se arregalaram em pânico, eu zombei do demônio antes de virar o dedo e enviar outra ogiva em direção a ele. Desta vez mirou diretamente em seu rosto. Estrondo. Uma pequena onda de choque bagunçou meu cabelo de onde eu estava enquanto o demônio era apagado com uma explosão. Pedaços de carne e gotas de sangue choveram sobre mim enquanto eu aumentava minha adrenalina, ainda sorrindo descontroladamente. Descartei o lançador gasto em meu inventário observando o empilhar com o outro tubo vazio. A notificação clara apareceu e eu a ignorei enquanto comecei a saquear as centenas de cadáveres de demônios empilhados ao meu redor. Quase uma hora depois, verifiquei minha caixa de notificação e sorri. Ignorando isso, saí da masmorra e entrei no chuveiro. Tornou-se uma rotina minha depois da masmorra. Verificando minhas estatísticas, senti uma faísca de excitação passar por mim. Eu reduzi os efeitos da mente de jogador para cerca de 20% para não ser um psicopata com morte cerebral e sem emoções. Habilidades. Mente do jogador, passiva, modificada impede que influências externas afetem o jogador. Isto inclui telepatas e substâncias psicoativas. Também inspira uma sensação de calma no jogador. O jogador pode alternar a força da mente do jogador de 10 a 100%, sendo 10 o nível mais baixo que o jogador pode atingir enquanto mantém sua mente protegida. Corpo do jogador, passivo, permite ao jogador viver a vida como se fosse um jogo. O dano é aplicado apenas aos pontos de vida, a dor ainda é sentida pelo jogador. Dormir em uma cama restaura todas as estatísticas e elimina os efeitos negativos. Calabouço instantâneo, ativo nível de habilidade. Max cria uma masmorra ao redor do jogador onde ele pode treinar ou coletar suprimentos. A masmorra deve ser concluída em 100% antes que o jogador possa sair. Uma vez liberado, o jogador poderá entrar e sair da masmorra sempre que desejar. Observação. Ativo, nível de habilidade. 020. O jogador pode coletar informações olhando para determinados objetos. As informações sobre pessoas e criaturas serão limitadas pelo nível do jogador. Combate desarmado. Passivo, nível de habilidade. 4020. Quanto dano o jogador pode causar enquanto está desarmado? Pode ser aumentado com certas armas brancas. Reduz o dano recebido de oponentes desarmados. Bônus de dano atual, 40%. Trauma por força contundente. Passivo nível de habilidade. 8020. Liberte o seu homem das cavernas interior. Aumenta o dano causado com armas de concussão. Bônus de dano atual, 800%. Explosivos. Passivo nível de habilidade. 2020. Você ama suas explosões. Aumenta a eficácia do dano causado por explosivos. Bônus de dano atual, 20%. Precisão de arma. Passivo nível de habilidade. 5020. Seu conhecimento sobre armas de fogo de sua vida passada foi transferido para esta vida. Aumento do dano causado a todas as armas e diminuição do tempo de recarga. Bônus de dano atual, 125%. Tempos de recarga diminuídos, 125%. Corrida forçada, ativo, nível de habilidade. 3020. Você é rápido. Troca SP por um aumento de velocidade. O aumento da velocidade depende do nível de habilidade. Aumento de velocidade atual, 75%. Custo, 7 SP por segundo. Força animal, ativo, nível de habilidade. 020. Você tem força animal. Enquanto esta habilidade estiver ativa, você sempre será um pouco mais forte que seus oponentes. Quão forte dependerá do nível de habilidade. Aumento de nível atual, mais 10 níveis. Custo, 0 PM. Aura esmagadora, ativo, nível de habilidade. 020. A intenção de matar come seu coração. Sua aura imponente projetada em seu corpo. Induz medo e intimidação em seus oponentes. O nível de habilidade mais alto permitirá a intimidação de oponentes de alto nível. Custo, 10 MP por segundo. Devorar, ativo, nível de habilidade. 020. Você é o que você come. Permite que você coma seus oponentes absorvendo suas habilidades e uma parte de seu nível. Os níveis consumidos são baseados no nível de habilidade. Nível atual de consumíveis, 25%. Habilidades consumíveis, 1. As novas habilidades foram quebradas. Mais uma vez eu não iria reclamar, principalmente com o potencial que me deram.
Os pontos de interrogação na seção de habilidades finalmente desapareceram. Agora, em seu lugar, estava uma habilidade que eu não esperava adquirir até muito mais tarde. Amaldiçoei a mim mesmo por me livrar da carne misteriosa. Se eu soubesse que conseguiria uma habilidade que me permitisse roubar habilidades e níveis, eu teria ficado com a carne. Saindo do chuveiro, rapidamente coloquei minhas roupas sujas de volta e reabasteci meus suprimentos. O mundo mudou quando eu ressurgi na masmorra demoníaca mais uma vez. Içando o M249, sorri para a horda que se aproximava. Horas depois e com milhares de cartuchos de munição gastos, sentei-me no chão encharcado de sangue olhando para o mar de cadáveres ao meu redor. Fiz uma pausa rápida para me equilibrar e limpar a adrenalina que corria em minhas veias. 10 minutos depois, minhas mãos finalmente pararam de tremer e olhei ao meu redor. Eu descobri que os demônios mortos não desapareciam quando você reiniciava a masmorra, desde que permanecesse dentro dela. Isso me levou a limpar a masmorra quase uma dúzia de vezes antes de decidir que a montanha de demônios mortos era o suficiente. Eu nem sabia como a habilidade funcionava. Levantando-me, abri meu menu de habilidades e selecionei Devorar. Uma notificação apareceu e eu ali lentamente para não ser enganada em algo estúpido. Devorar ativado. Digitalizando arredores. Verificação concluída. 8.424 demônios comuns. 3.874 cavaleiros do inferno. 487 saqueadores. 8 barões do inferno. Calculando níveis ganháveis. Cálculo concluído. Níveis que podem ser obtidos. 278. Procurando habilidades transferíveis. Verificação concluída. Habilidades transferíveis. 2. Continuar? Sim, não. Foi óbvio, os níveis que eu ganharia eram ridículos. A quantidade de pontos de habilidade que eu poderia alocar possivelmente maximizaria algumas de minhas habilidades. Sem outro, cliquei em sim. A tela desapareceu assim que confirmei minha seleção e sorri. Houve um flash de luz e todos os cadáveres demoníacos desapareceram. O saque transferido para o meu inventário quase o preencheu completamente, deixando apenas 10 vagas abertas das 1000 que eu tinha. Saí da masmorra e voltei para casa me despindo novamente e entrando no chuveiro mais uma vez. Lavei a sujeira do meu corpo e esperei a notificação aparecer dizendo que o processo estava completo. Depois de me secar, coloquei um conjunto de roupas limpas depois de jogar o conjunto sujo na máquina de lavar. Deitado na cama, olhei para o teto com um sorriso. A vida é boa. Um sinal sonoro me notificou da conclusão do processo. Peguei as informações e comecei a examiná-las, mas minha visão escureceu e minha mente caiu na inconsciência. Ai, minha maldita cabeça! Minha voz saiu rouca e falhada, como se eu estivesse gritando a plenos pulmões. A mãe de todas as enxaquecas bateu na minha cabeça me fazendo querer quebrar minha cabeça no chão. Mal conseguia me lembrar das últimas 24 horas do meu dia. Flashes de mim matando demônios e rindo loucamente passaram pela minha cabeça. Sim, agora me lembrei. Que droga. Menu. Houve uma pausa antes que a inteligência artificial aparecesse. Meu coração acelerou com as palavras flutuantes. Falha do sistema registrada reiniciando o sistema atualizado. A Tesla Co. pede desculpas por quaisquer inconvenientes e perda de progresso. A compensação monetária foi distribuída a todos os inventários dos jogadores. Estatísticas, habilidades, vantagens, inventário, ajuda, opções. A inteligência artificial está mais limpa e muito mais organizada. Rezo a Deus para não ter perdido nenhum progresso. Eu odiaria ter perdido 2 semanas inteiras de trabalho duro. Selecionando a primeira opção, prendi a respiração enquanto a tela à minha frente era atualizada e mudava para exibir minhas estatísticas. Só que isso não aconteceu e outra mensagem apareceu. O sistema foi atualizado, bugs removidos, as estatísticas foram reequilibradas para compensar o nível do jogador. Que porra é essa? Apenas me mostre minhas estatísticas, droga. Nome, Blake Corvin, raça, humana. Nível, 100, próximo nível, 0,10.000 XP, pontos de vida, 1.800, 1.800, 1 por segundo, pontos de mana, 1.600, 1.600, 0,5 por segundo, SP, 1.000, 1.000, 1 por segundo, força, 400 destreza, 100 vitalidade, 180 resistência, 100 inteligência, 80 espírito, 160 sorte, 120 pontos disponíveis, 500, que porra é essa? Minhas estatísticas aumentaram, não, elas dispararam. Apertei os olhos e tentei me lembrar do dia anterior. Lembro-me de ver os níveis que deveria ter ganho. Meu nível atual não correspondia ao que eu supostamente ganhei ao absorver os níveis dos demônios que matei. O que diabos está acontecendo? Abri o menu novamente e selecionei o botão Ajuda. Várias abas apareceram na minha tela e selecionei a opção Log. Sistema atualizado, tela de status acessada, vendo que era um registro literal de todas as atividades executadas pelo sistema. Rolei para cima até encontrar a atividade de ontem. Amaldiçoando, comecei a ler de cima para baixo. Aplicando alterações, erro no sistema, reiniciando, aplicando alterações, sistema corrigido, atualizando. Sistema atualizado, interface do usuário limpa, redefinição de estatísticas, pontos de estatísticas distribuídos, calculando mudanças de habilidades, habilidade. Atualizadas, alterações aplicadas, pontos de habilidade reembolsados, atualizando. Falha no sistema detectada, danos de reparação do sistema, danos reparados, reinicialização do sistema, reiniciando, aguardando entrada do jogador. O que? Estava ali bem na minha frente.
O registro de atividades não entrou em detalhes, mas pude perceber exatamente o que aconteceu quando tentei absorver todos esses níveis. O sistema deve ter percebido o grande fluxo de níveis e visto isso como um bug ou trapaça. Ele evitou isso e atualizou a força minha inteligência artificial, que por sua vez foi atualizada para esta interface mais recente que tem merda extra e funções diferentes. Temendo que veria, selecionei a aba Habilidades, e fechei os olhos respirando fundo. Abrindo meus olhos novamente, olhei para minhas habilidades e estremeci. É claro que eu seria nerfado. Mesmo com meu status de sorte de 120, ainda estou me ferrando. Habilidades. Mente do jogador. Passivo nível max. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador. Passivo nível max. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Observação. Ativo nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras. Ativo cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. As masmorras disponíveis aumentam com o nível do jogador. Desarmado. Passivo nível 6, 0% habilidades. Combate desarmado e trauma contundente absorvidos pela habilidade. Ganhe um bônus de 10% de dano com punhos e armas sem lâmina por nível aumento atual. 60% especialista em explosivos. Passivo nível 1, 0%. Anteriormente explosivos. O jogador ganha um bônus de 10% por nível de habilidade para todos os danos explosivos. Aumento atual, 10% Berserker. Ativo nível 1, 0%, anteriormente Força Animal. Enquanto a habilidade está ativa, o jogador ganha 10 pontos temporários para cada estatística. Os pontos atribuídos a cada estatística aumentam com o nível de habilidade. Custo, 10 SP por minuto. Impulso atual, 10 pontos de estatísticas aura esmagadora. Ativo, nível 1, 0%. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 50 MP por segundo. Área afetada, 30 metros ao redor do jogador devorar. Ativo, nível 1, 0%. Concede ao jogador a capacidade de consumir as almas dos inimigos derrotados. Concede uma parte do nível dos inimigos e tem a chance de transferir uma habilidade compatível com uma disponível. Custo 100 por alma, níveis absorvíveis, 10 chance de habilidades, 1% regeneração celular perfeita, passivo, nível max. Uma habilidade absorvida da alma de um demônio. Concede ao jogador a imortalidade biológica. Feridas não graves cicatrizam automaticamente, enquanto feridas mais graves cicatrizam em velocidade acelerada enquanto descansa ou dorme. Droga, as habilidades foram corrigidas. Não posso mais explorá-los. Bem, pelo menos consegui manter o devorar e ganhei algum tipo de fator de cura. Saí da cama e me espreguicei antes de tomar um banho rápido. Minha mente ainda estava processando o fato de que eu havia sido consertado porque estava sendo ganancioso. Eu perdi a habilidade de aumento de velocidade, mas ganhei uma habilidade igualmente quebrada. Eu ainda estava irritado por me ter sido negada a chance de me tornar repugnantemente super forte desde o início. Preparei um pequeno café da manhã com ingredientes que comprei na loja e comi em silêncio enquanto pensava em meu próximo passo. Eu sempre poderia continuar a trabalhar. Ainda posso absorver níveis e obter saques. Eu desbloqueei uma nova masmorra quando limpei a área demoníaca. Eu estava curioso para saber que tipo de anjos povoaria a nova masmorra. Eu esperava que fossem anjos esquisitos do tipo olhos e asas, ou pelo menos algum tipo de versão não humanoide. Eu queria adiar um pouco mais a matança de criaturas humanoides sencientes. Eu sabia que teria que matar pessoas mais cedo ou mais tarde, especialmente com o mundo em que eu estava. Não havia dúvidas de que eu acabaria encontrando uma das duas criaturas sobrenaturais e teria que sujar as mãos. A ideia de ser um vampiro passou pela minha cabeça. No entanto, ser gravemente alérgico aos raios UV e ter que se juntar a algum clã nervoso não parecia muito atraente. Nem a segunda opção de ser um lobisomem. Mesmo com a capacidade de mudar à vontade, ainda havia o efeito mortal da prata e o infeliz fato de que os vampiros caçavam ativamente os lobisomens. Suspirei e coloquei o resto dos meus ovos mexidos na boca antes de deixar cair o prato na pia e verificar meu relógio de parede. O sol nasceu há 1 hora, eu deveria poder explorar a cidade sem muita preocupação. Eu estava adiando a exploração há um tempo. Primeiro, eu odiava Nova York e segundo, não queria correr o risco de me envolver na trama. Uma caminhada sempre clareou minha mente em minha vida passada, também é um bom hábito para me familiarizar com a comunidade local. Além disso, preciso ir a um caixa eletrônico para sacar todo o meu dinheiro caso precise fugir. Comprei um coldre de ombro na loja e coloquei-o. Colocando a SIG P226 no coldre. Coloquei 2 revistas sobressalentes de 15 cartuchos nas bolsas de revistas no ombro oposto. Eu poderia facilmente dar um tapa na cabeça de alguém com meu status de força do jeito que estava, mas ter o peso de uma arma era reconfortante de uma forma que eu não conseguia descrever. Mais tarde naquela tarde, sentei-me em um café e observei as pessoas passarem. Suspirei ao ver outro casal sorrindo e de mãos dadas.
Em minha vida anterior, eu estava tão ocupado trabalhando e tentando me manter à tona que negligenciei a formação de relacionamentos reais. Qualquer outro cara teria ficado amargo, e uma parte de mim estava amargurada com o fato de as pessoas ao meu redor estarem felizes. Esses eram pensamentos ilógicos que me oprimiam, então imediatamente os expulsei da cabeça. Eu vim aqui para viver minha vida como não quero continuar com minha vida anterior de merda. Bebi o resto do meu café e deixei uma nota de $10 na mesa como gorjeta. Levantando-me, atravessei a multidão e voltei para o meu apartamento. Eu nunca tinha estado no Brooklyn na minha vida passada, caramba, fiz um esforço consciente para evitar ir ao Brooklyn. Navegar pelas ruas desconhecidas teria sido impossível se não fosse pela nova função de mapa que descobri no meu sistema. Também confirmou que a inteligência artificial era realmente invisível para todos, menos para mim. Puxei o mapa para o canto superior direito da minha visão e coloquei um ponto de verificação em um local denominado casa. O dia foi produtivo, começando comigo indo direto ao banco e fechando minha conta aqui. Retirei os poucos milhares de dólares que Blake Corvin tinha e coloquei o dinheiro direto no meu inventário, o que me causou um pequeno ataque cardíaco quando uma notificação apareceu do nada. Flashback. Tudo bem, esse deveria ser todo o dinheiro que esse cara tinha. Coloquei discretamente a pequena pilha de notas de $100 em meu inventário, com a impressão de que a estava colocando no bolso. Houve um toque alto que quase me fez pular e uma notificação apareceu na minha cara. Mais $12.463. Dinheiro restante em estoque, $24.576.823.576 Que merda! De onde veio todo esse dinheiro? Fui rapidamente até o banheiro e pulei em uma cabine vazia. Sentando-me na tampa do vaso sanitário, abri meu menu e naveguei até o registro novamente. Examinando a atividade, parei no segundo em que vi a notificação. Pelo menos eles foram generosos com a compensação monetária. Ainda assim, está é uma quantia ridícula de dinheiro. Acho que não conseguiria gastar tudo se tentasse. Ouvi outra pessoa entrar no banheiro e peguei minha arma por instinto. O homem usou o mictório antes de lavar as mãos e sair. Soltei um suspiro que não sabia que estava prendendo e continuei olhando para a quantidade obscena de dinheiro em meu inventário. Bem, pelo menos eu sei que não há limite de quanto um item pode ser acumulado. Enquanto estou com ele aberto, posso muito bem me livrar do lixo. Passei alguns minutos vendendo o lixo que tinha em meu estoque e quebrando as porcarias que não precisava. Logo eu limpei uma boa parte, liberando mais espaço em meu armazenamento. Abri a opção de menu e cliquei em meu inventário. Inventário. Um espaço de armazenamento contido em uma dimensão de bolso acessível pelo jogador. Somente coisas não vivas podem ser armazenadas. Qualquer item colocado no armazenamento ficará bloqueado em estase enquanto estiver mantido no inventário. Não há limite para a quantidade de itens em uma pilha, mas o armazenamento é limitado. O espaço de armazenamento pode ser expandido através da compra na loja de jogadores. Espaço de armazenamento atual, 46.000. Enquanto a interface do usuário ainda estava aberta, naveguei de volta para a loja, meio tentado a comprar um monte de merdas desnecessárias que eu realmente não precisava. Sorri com o pensamento antes de abrir a opção Espaço de Inventário. Espaço de armazenamento extra. Preço, 100.000 por 100 slots. Muito barato pelo que é. Tenho dinheiro para gastar. Perdi $4 milhões sem qualquer hesitação e observei uma notificação aparecer depois que confirmei a compra. $4 milhões. Dinheiro restante em estoque, $24.572.823.576. Foi uma compra que valeu a pena. Agora que meu espaço de armazenamento foi aumentado em mais 4.000 slots, não precisei me preocupar em ficar sem espaço. Há um mês, se você tivesse me dito que eu gastaria voluntariamente $4 milhões em microtransações, eu teria rido da sua cara. Agora aqui estava eu, gastando milhões em espaço de armazenamento sem vacilar. Balançando a cabeça, saí do banheiro e saí do banco. Talvez eu devesse procurar uma casa nova, eu adoraria ter uma casa e com a quantidade de dinheiro que tenho eu poderia comprar uma grande mansão. Fim do flashback. No final acabei indo a um corretor de imóveis para ver os imóveis disponíveis. O bastardo de terno teve a audácia de zombar de mim quando entrei. Então, novamente eu estava vestido com jeans e uma camisa de flanela sobre um moletom preto. Fiquei tentado a puxar o P226 e colocar uma bala na cabeça do idiota bajulador, mas a mente do jogador me afastou dessa linha de pensamento. Ainda assim, eu me senti um pouco mesquinho, então comprei a porra da mansão mais vistosa que pude encontrar, saindo apenas para comprar discretamente uma pasta de prata estereotipada na loja e enchê-la com $10 milhões. Bem mais de 6 milhões que a propriedade e os terrenos ao redor valiam, mas apenas o suficiente para eu jogar a pasta no corretor de imóveis e sair do escritório depois de assinar a escritura e a papelada. Eu deixei o corretor de imóveis boquiaberto depois de dizer a ele para limpar o lugar porque eu me mudaria naquele dia. De volta ao meu apartamento, coloquei todos os móveis novos que comprei em meu estoque e limpei o local de qualquer sinal de que eu morava lá. Olhando em volta uma última vez, suspirei. Finalmente posso aproveitar minha aposentadoria precoce. Mudança de cena. Eu estava morando em minha mansão recém-comprada há quase 3 meses. Junto com a mansão eu também comprei um Rolls Royce e contratei um motorista particular. O cara era esforço especial, então ele também atuou como uma espécie de guarda-costas. Não que eu realmente precisasse de um guarda-costas.
Eu também tinha trabalhado na mansão com 2 empregadas e um chefe. Carla e Lucy eram estudantes da faculdade local que contratei para limpar a casa e cuidar do terreno. Ambos estavam gratos pelo trabalho e pelo pagamento que lhes dei. Senti um pouco de empatia pelos dois, já que também já fui estudante universitário, então sabia como era lutar para pagar os empréstimos. Cody era um chefe aposentado com estrela Michelin que contratei para preparar refeições. Sua esposa morreu recentemente de câncer de ovário e acumulou uma enorme conta médica. Todos foram examinados por James, o guarda-costas motorista. James foi expulso de casa por sua ex-esposa após sua missão final. Escusado será dizer que senti simpatia por todas e cada uma das pessoas que trabalharam para mim. Todos eles recebiam salários generosos e grandes benefícios da empresa que eu fundei, que vendia cuidados de saúde a preços acessíveis. Uma ideia que tive quando percebi que estava com uma grande quantia de dinheiro. Eu ainda rastejei nas masmorras, é claro, ainda não tinha entrado na masmorra dos anjos, mas estava planejando fazê-lo naquela noite, depois de ter dispensado a equipe. Enquanto esperava, a curiosidade tomou conta de mim e abri a interface do usuário e abri o menu de opções. Fonte, tamanho da fonte, cor da fonte, brilho, extra. Interessante, a atualização eliminou muita merda dessa aba. Presumo que extra seja algum tipo de opção de próxima página. Selecionei e a tela mudou exibindo uma página separada dedicada a detalhes precisos. Expandir detalhes estatísticos. Ativar missões. Desativar inteligência artificial. Salto mundial. Salto mundial estava acinzentado, como as masmorras que devo terminar até um certo ponto da história antes de poder mudar de mundo. O que também significava que eu tinha que me envolver na trama, algo para o qual eu achava que ainda não estava pronto. Desativar inteligência artificial parecia bastante autoexplicativo. Imaginei que isso tornaria a interface do usuário transparente ou provavelmente desligaria o sistema gamer. Se era temporária ou permanentemente, eu não queria saber, então fiz uma nota mental para ignorar completamente a opção. Depois havia a opção missões. Eu não sabia que tipo de tarefas isso me daria. Pelo que eu sabia, isso poderia me atribuir alguma missão mundana como preparar o café da manhã pela primeira vez, ou alguma tarefa completamente ridícula que envolvesse lutar contra deuses ou algo assim. Eu deixaria isso para mais tarde, quando ganhasse mais alguns níveis. A opção final era menos arriscada. Selecionando a opção, procurei apenas que nada acontecesse enquanto expandir detalhes de estatísticas se transformava em ocultar detalhes de estatísticas. Deve ter algo a ver com minhas estatísticas então. Levantando minhas estatísticas, minhas sobrancelhas se ergueram e absorvi as informações extras agora presentes. Nome Blake Corvin. Anteriormente conhecido como Blake Selvagem na vida anterior, assumiu a vida de Blake Corvin. Atual anfitrião do sistema de jogador, CEO e fundador da LYF Corp, uma empresa de pesquisa médica que também oferece assistência médica. Raça, humana? Blake Corvin é descendente de Alexander Corvinus. Seu sangue contém a chave para aperfeiçoar a hibridização das linhagens. O sistema de jogador também concede a capacidade de evoluir. Nível, sem próximo nível, 0 XP. Limite de nível atual atingido, o jogador deve evoluir ou ter prestígio para desbloquear níveis mais altos. Pontos de vida, 1.800, 1 por segundo. Vitalidade vezes 10. Pontos de mana, 1.600, 0,5 por segundo. Sabedoria vezes 10. SP, 1.000, 1.000, 1 por segundo. Resistência vezes 10. Força, 400. Sua força determina quanto dano você pode causar e quanto dano você pode resistir. Produção de dano 400%, resistência a danos 40%. Destreza, 100. Cada ponto aumenta a velocidade geral de movimento. Velocidade atual 50%. Vitalidade, 180. Resistência, 100. Inteligência, 80. Aumenta sua capacidade de compreender e reter conhecimento. Espírito, 160. Sorte, 120. Bloqueado. Você foi abençoado por um poder superior. Você não pode adicionar pontos a esta estatística. Permanecerá uma constante em sua vida em constante mudança. Pontos disponíveis, 500. Você ganha 5 pontos para alocar em uma estatística para cada nível que você ganha. As informações que aprendi com minhas estatísticas não eram algo que eu já não soubesse ou que não pudesse descobrir sozinho. Porém, foi bom obter a confirmação das coisas que eu já suspeitava. Eu nivelei minha estatística de sabedoria para 200 e diminuí mais 20 pontos em minha estatística de inteligência, chegando a 100. Com os pontos restantes, diminuí 220 em minha vitalidade, elevando-a para 300. Com os 80 pontos restantes, perdi tudo isso em minhas estatísticas de destreza, elevando seu total para 180. Olhei minhas estatísticas novamente depois de desativar os detalhes extras e sorri, era a hora. Eu estava pensando em distribuir o restante dos meus pontos, mas lembrei-me da descrição que mencionava evolução e prestígio. Percebi que poderia selecionar o ponto de interrogação próximo ao rótulo humano. Ao clicar nele, o menu nunca antes visto apareceu. Opções de prestígio. Selecione a classe secundária. Lutador, curandeiro, vampiro, mago. Selecionar uma classe secundária redefinirá todas as suas estatísticas, habilidades e níveis. Você não poderá acessar sua turma anterior até atingir o nível máximo da sua nova turma.
Seus pontos serão reembolsados, mas reduzidos em 80%. Os pontos não gastos permanecerão inalterados. Redefinir nível de personagem. Redefina seu nível para 1. Isso não afetará estatísticas ou habilidades. Cada novo nível que você ganha exigirá o dobro de experiência do que na primeira vez que você atingiu esse nível. Mudar raça. Mude sua raça para qualquer raça desbloqueada disponível. Raças disponíveis. Humano. As diferentes classes eram fáceis de descobrir, embora eu tenha ficado surpreso que a opção de redefinir meu nível de volta à estaca 0 era até mesmo uma opção com a opção de classe secundária disponível. Eles eram basicamente a mesma coisa, exceto pelo fato de que não afetariam habilidades ou estatísticas. Eu ri um pouco com a opção de mudança de raça. Embora eu achasse que isso significava mais sobre as espécies do que sobre a etnia real, eu ganharia mais selecionando uma nova classe em vez de redefinir meu nível para 1. Foda-se, acho que minha decisão está tomada. Selecionando a primeira opção, escolhi lutador, pois era a única opção que estava desbloqueada e fechei os olhos enquanto sentia os efeitos acontecerem. Aumentando minhas novas estatísticas, equilibrei-me na queda acentuada, mas suspirei de alívio quando vi que ainda tinha uma boa quantidade de pontos para gastar. Reativei a opção Detalhes Extras antes de olhar minhas estatísticas novamente e gastar imediatamente todos os 212 pontos que me restavam. Nome Blake Corvin. Raça, humana? Classe, lutador. A classe lutador concede um bônus de 10% de dano a todos os ataques desarmados para cada nível ganho. Nível, próximo nível, 0, 10.000 XP. Pontos de vida, 1.000, 1.000, 1 por segundo. Vitalidade vezes 100. Pontos de mana, 1.000, 1.000, 0,5 por segundo. Sabedoria vezes 100. SP, 1.000, 1.000, 1 por segundo. Resistência vezes 100. Força, 45. Bônus de 10% de dano a todos os ataques corpo a corpo para cada ponto. Bônus 450%. Destreza, 45. Bônus de 10% em todas as velocidades de aprendizado de artes marciais e um aumento de velocidade a cada 10 pontos. Velocidade de aprendizagem 45%, aumento de movimento 45%. Vitalidade, 45. Resistência, 45. Inteligência, 45. Aumente a velocidade de estudo e a retenção de conhecimento em 1% para cada ponto. Velocidade de estudo 45%. Espírito, 45. Sorte, 120. Pontos disponíveis, 0. Suspirei para mim mesmo, é hora de passar para as habilidades. Habilidades. Mente do jogador, passivo, nível max. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador, passivo, nível max. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Observação. Ativo, nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras. Ativo. Cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. As masmorras disponíveis aumentam com o nível do jogador. Desarmado. Passivo, nível 6, 0%. Habilidades. Combate desarmado e trauma contundente absorvidos pela habilidade. Ganhe um bônus de 10% de dano com punhos e armas sem lâmina por nível. Aumento atual, 60%. Aura esmagadora. Ativo, nível 1, 0%. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 50 MP por segundo. Área afetada, 30 metros ao redor do jogador. Regeneração celular perfeita. Passivo, nível max. Uma habilidade absorvida da alma de um demônio. Concede ao jogador a imortalidade biológica. Feridas não graves cicatrizam automaticamente, enquanto feridas mais graves cicatrizam em velocidade acelerada enquanto descansa ou dorme. Surpreendentemente, não perdi tantos quanto pensei que perderia. As habilidades que sobraram foram as que envolviam combate desarmado. Doeu-me ver a habilidade devorar ausente da minha lista. Isso teria ajudado a aumentar o nível da minha nova classe com muito mais facilidade. Acho que deveria ser grato pelo fato de ainda ter tudo em meu inventário e pelo fato de ainda poder acessar as habilidades mais úteis. Sentindo que já havia perdido tempo suficiente, levantei-me da cadeira e abri as opções de identificação. Vendo que eu era mais uma vez um nível inferior, escolhi a opção zumbi e entrei na masmorra. 8 semanas depois? 2 meses, eu estava trabalhando há 2 meses inteiros e ainda não havia recuperado todos os meus níveis perdidos. Eu tinha limpado as masmorras de zumbis e demônios centenas de vezes, agora destruindo-as com minhas armas. O ganho de XP diminuiu para o ritmo de um caracol. Foi quase doloroso ver os míseros pontos escorrendo e não fazendo absolutamente nada. Eu tenho atirado em tantos malditos inimigos porque não ganhei. Ah, pelo amor de, sou realmente estúpido. Eu estava matando zumbis com armas. Minha nova classe era um lutador, especializada em combate desarmado. Algo que eu não tinha feito. Sempre. Caramba, tudo bem. Ainda faltam 2 meses. Mais 2 meses?
Deixando cair o cadáver do demônio no chão, soltei um suspiro. Eu finalmente alcancei o nível máximo da classe lutadora. Eu tinha perdido a conta de quantos demônios e zumbis eu havia matado com os punhos. Eu ignorei as 2 habilidades que ganhei como lutador. Em vez disso, me concentrei em subir de nível o mais rápido que pudesse para poder entrar com segurança na masmorra dos anjos. O demônio Duque do Inferno que acabei de matar se dissolveu em bolas de luz antes que eu pudesse saquear o corpo. Uma única moeda foi deixada em seu lugar e eu fiz uma careta. Uma notificação apareceu e comecei a ler a mensagem. Parabéns, jogador! Você derrotou seu milionésimo inimigo e desbloqueou o sistema gacha. Mobs agora terão a chance de soltar moedas gacha. Você pode encontrar o gacha no... Cortando minha mão através dele, descartei o aviso. De todos os clichês que poderiam acontecer, esse foi o pior. É claro que existe um gacha. Foi pedir muito para não ter uma função literal de jogo neste sistema? Ativando a habilidade de observação, fui confirmar o que era moeda. Amaldiçoei baixinho quando vi o que era. Moeda gacha mítica. Chance de obter um item mítico aleatório de vários multiversos. Pode ser vendido na loja de jogadores por 10 bilhões de dólares. Fiquei quase tentado a vender aquela maldita coisa, quase. Mas mais uma vez minha curiosidade tomou conta de mim e eu peguei. Navegando até o menu gacha, selecionei a opção rodar. Um slot para moeda formada na inteligência artificial. Inseri a moeda no slot e franzi a testa quando uma tela colorida substituiu o azul suave para o qual eu havia configurado minha interface. Observei a roda de prêmios se dividir em milhões de opções diferentes e ri de alguns dos itens que poderiam cair. Havia de tudo, desde um Gundam totalmente funcional até Excalibur. Eu até tive um vislumbre da configuração Lament antes que os prêmios ficassem pequenos demais para eu distinguir. Então a roda girou sem a minha intervenção. Senti como se tivesse ficado ali sentado por 1 hora observando aquela maldita coisa girando sem parar. Finalmente começou a desacelerar e parou no que parecia ser um orbe do soberano adornado com joias. Enquanto tentava dar uma olhada melhor, não esperava que aquela maldita coisa saísse da interface do usuário. Mal conseguindo pegá-lo, olhei para ele e não pude deixar de rir. Granada de mão sagrada de Antioquia. E Santo Átila ergueu a granada de mão bem alto, dizendo: Ó Senhor, abençoe esta tua granada de mão, para que com ela possas explodir teus inimigos em pedacinhos, em tua misericórdia. Efeito 1. Menos 20 milhões pontos de vida para todos os inimigos em um raio de 6 metros ao redor da explosão. Inimigos fora desse alcance sofrem 2.000 pontos de dano por segundo durante 5 segundos. Efeito 2. A granada retorna ao inventário após o uso e não pode ser usada novamente durante 24 horas. Efeito 3. Devido às suas origens como um artefato sagrado, causará 100% de dano adicional a mortos-vivos e criaturas demoníacas. Uau, esta é uma morte garantida. Pena que só posso usá-lo uma vez por dia. Depois de receber a arma para quebrar o jogo, pensei 2 vezes sobre o gacha. Claro que isso literalmente provou meu ponto de vista sobre distribuir armas que acabam com o mundo, mas também tinha o potencial de realmente ajudar a tornar minha vida muito mais fácil onde quer que eu fosse. É assim que começam os vícios em gacha. Suspirei mentalmente e coloquei o item mítico em meu inventário. Abrindo meu menu de status, finalmente olhei minhas estatísticas agora que alcancei o nível 100 novamente. Vendo que mais uma vez eu tinha 500 pontos para distribuir, decidi manter as estatísticas equilibradas e distribuir uniformemente os pontos para todas as minhas estatísticas. Nome Blake Corvin. Raça, humana. Classe, lutador. Nível, 100. Próximo nível, 0 XP. Pontos de vida, 12.800, 1 por segundo. Pontos de mana, 12.800, 0,5 por segundo. SP, 12.800, 1 por segundo. Força, 128 dano, 1.280 por acerto, força vezes 10. Destreza, 128. Vitalidade, 128. Resistência, 128. Inteligência, 128. Espírito, 128. Sorte, 120. Pontos disponíveis, 0. Nada mal, nada mal. Eu pensei em voz alta. Agora vamos ver essas habilidades. Habilidades. Mente do jogador, passivo, nível max. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador, passivo, nível max. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Observação, ativo, nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras, ativo. Cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. As masmorras disponíveis aumentam com o nível do jogador. Desarmado, passivo, nível max. Habilidades, combate desarmado e trauma contundente absorvidos pela habilidade. Ganhe um bônus de 10% de dano com punhos e armas sem lâmina por nível. Aumento atual, 1000%. Aura esmagadora, ativo, nível 28, 0%. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 30 MP por segundo.
Área afetada, 280 pés ao redor do jogador. Regeneração celular perfeita. Passivo nível max. Uma habilidade absorvida da alma de um demônio. Concede ao jogador a imortalidade biológica. Feridas não graves cicatrizam automaticamente, enquanto feridas mais graves cicatrizam em velocidade acelerada enquanto descansa ou dorme. Pele de ferro. Ativo, nível 48, 89%. Quando ativo, o jogador ganha um buff de resistência a danos de 10% para cada nível da habilidade. Aplica-se apenas a danos físicos. Redução de dano, 480%, custo 62 MP por minuto. Um soco. Ativo nível max. Destrua seus inimigos com um único soco. Dano, dependente de SP. Custo varia de acordo com SP. Acumula com outras habilidades que afetam dano desarmado. Essa última habilidade tinha o potencial de ser extremamente mortal se eu jogasse bem as minhas cartas. Olhando para minhas estatísticas novamente, sorri com os saltos e saltos que fiz. Os anjos não saberiam o que os atingiu. Mudança de cena. Lucian, acho que podemos ter encontrado esse. Ore para que você esteja certo, Singe. Estamos com poucos recursos e duvido que teremos tempo para reunir mais. Este é o Lucian. Eu posso sentir isso. Você disse isso sobre o último. Veja como isso acabou. Nosso pessoal o observa há meses. Os movimentos que ele fez, as pessoas com quem interagiu, ele sabe de alguma coisa. Tudo bem, conte-me sobre isso, Blake Corvin. Singe sorriu para ele antes de lhe contar todos os detalhes sobre seu último alvo. Aparentemente Blake Corvin era um estudante de medicina humilde na clínica local. O homem tinha um amigo, Adam Lockwood, que afirmou que Blake não compareceu ao trabalho meses atrás e de alguma forma abriu uma empresa por conta própria, o que deveria ser impossível com o que ele recebia na clínica. Singe teorizou que Corvin deve ter recebido muito dinheiro de alguém que conhecia seu mundo. Essa seria a única explicação lógica para o homem desaparecer dos olhos do público. Lucian ficou esperançoso enquanto Singe continuava a dar as informações que haviam reunido sobre Corvin. O homem aparentemente tinha uma queda por histórias tristes e contratou 3 pessoas para trabalhar em uma mansão que comprou. O corretor de imóveis ficou muito feliz em dar a informação que conseguiu sobre Blake Corvin. Dizer que o homem era rico era um eufemismo. Aparentemente Corvin entregou ao homem 10 milhões de dólares sem piscar para pagar uma propriedade de 6 milhões de dólares. Lucian não acreditava que nem mesmo os vampiros pudessem gastar tanto dinheiro sem pensar 2 vezes. Quando Singe terminou seu relato, Lucian levantou-se da cadeira. Nós iremos encontrar uma maneira de tirá-lo de sua casa. Contate Adam Lockwood novamente, veja se ele pode ajudar em alguma coisa. Isso será feito. Raze também estava procurando por você. Aparentemente seu espião no clã tem algumas novidades. Lucian sentiu um sorriso surgir em seu rosto. Bom, isso significa que os mais velhos estão no caminho deles. Selene olhou para o alvo que ela estava atirando nas últimas 2 horas enquanto imaginava que era o rosto de Kraven. Ela sentiu sua raiva começar a se dissipar enquanto respirava mais algumas vezes para se acalmar. Ao contrário da crença popular, os vampiros tinham corpos funcionais, incluindo um coração batendo. Ela passou mais de 600 anos presa aos 19 anos. Ao longo de sua longa vida, ela aprendeu que ficar presa aos 19 anos não era tão bom quanto parecia. Por um lado, ela era uma confusão constante de emoções sobre as quais ela deveria ter controle total. 2. Apesar de ter a chance de se vingar de todos os Lycans, já que as feras imundas mataram sua família, o tempo entre a caça às feras foi preenchido com nada. Nada, exceto ouvir Kraven tentando convencê-la a ser sua companheira. Ela nem sabia por que Victor havia deixado o homem covarde no comando de seu clã enquanto a anciã Amélia viajava para os outros clãs. Estava literalmente em seu nome, Kraven. O nome que ela lembrava, que só era dado àqueles que fugiam da batalha. No entanto, de alguma forma, o homem derrotou o líder Lycan, Lucian. Inclusive se vangloriou de sua vitória e exibiu a marca que arrancou de Lucian. Para ser sincero, ela realmente não acreditava nele. Ela o viu treinar e foi bastante patético. Ainda assim ela era leal a Victor. E se Victor dissesse que o bastardo desprezível estava no comando, então ela respeitaria suas ordens. Selene, Kraven quer falar com você. Ela lutou contra a vontade de negar o pedido. O que ele quer? Ela olhou para Erika, que não vacilou com seu olhar. Ele diz que tem uma tarefa para você. Aparentemente os Lycans estão chegando muito perto do nosso território. Então ele está ciente de que os Lycans estão se movendo e ainda assim não faz nada? Não cabe a mim dizer. Ele só quer que você lide com isso. E eu sei que você odeia ficar preso aqui. Selene franziu a testa. Não era segredo que Erika tinha uma queda por Kraven. Ela não deixou de acreditar que a mulher astuta tentasse alguma coisa. Victor lhes deu ordens para ficarem quietos enquanto Amélia se movia entre os clãs. Eles se mudaram de sua casa na Hungria quando o governo mortal chegou perto demais de descobrir sua mansão escondida. Eles estavam atualmente morando com a congregação do Novo Mundo em Nova York. Não que ela realmente tenha notado muita diferença. A arquitetura era semelhante, assim como o clima. A única diferença era que a cidade estava infestada de lobisomens e Kraven se recusava a fazer qualquer coisa. O covarde nem se preocupou em enviar os mercadores da morte para lidar com os Lycans que chegaram muito perto de seus bancos de sangue. Ela observou a loira sair, guardando as armas, vestiu o casaco e saiu do complexo. Já era hora de ela ir caçar novamente. Erika observou Selene ir embora e sorriu. Foi fácil convencer a cadela a ir embora com menções a lobisomens.
Kraven nem precisava saber que Selene havia partido. Agora ela o tinha só para ela. Mudança de cena. Com a nova masmorra limpa pela sexta vez, afundei na banheira mergulhando na água morna com sabão. Acontece que os anjos do DG eram os bastardos assustadores da Legião. Ajudou saber que os humanos que eles possuíam estavam mortos. No início foi difícil aguentar, matar todas as pessoas, bem, matá-las novamente. Depois de um tempo, fiz pouco caso sabendo que estava vingando essas pessoas. Mesmo que não fosse realmente o mundo real, e todos eles fossem apenas NPCs gerados aleatoriamente. Eu descobri que os mobs nas masmorras foram todos gerados aleatoriamente quando encontrei 2 humanos idênticos possuídos no mesmo dia. Com observação confirmei que os 2 tinham o mesmo nome mas eram de níveis diferentes. Isso confirmou que as masmorras extraíam ativos do mundo real e os usavam como referências para mobs. Descobri que todos que encontrei no mundo real tiveram a chance de aparecer nas masmorras quando meu antigo senhorio apareceu e tive o prazer de acertar o bastardo com 2 dúzias de cartuchos de espingarda sopro de dragão. Depois da 5ª vez que concluí o Masmorra do Anjo, descobri a função infinito, e passei a maior parte da semana nivelando tudo que pude e finalmente alcançando o nível 100 para a classe Ladina. Eu não era muito bom em magia, então guardei a aula de mago para quando realmente precisasse. Abrindo minhas estatísticas, sorri para os números obscenos exibidos na minha interface. Nome Blake Corvin. Raça, humana. Classe, vampiro. Nível, 100 próximo nível, 0 XP. Pontos de vida, 2.500.000, 2.500.000, 1 por segundo. Vitalidade vezes 1000%. Pontos de mana, 250.000, 250.000, 0,5 por segundo. Sabedoria vezes 1000%. SP, 250.000, 250.000, 1 por segundo. Resistência vezes 1000%. Força, 250 dano, 1250 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2500%. Destreza, 250. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 250%. Vitalidade, 250. Resistência, 250. Inteligência, 250. Espírito, 250. Sorte, 120. Pontos disponíveis, 0. Vantagens. Linhagem Corvinus, inativo. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Fonte da juventude, contaminado. Depois de beber o sangue de Ban, 7 pecados capitais, você ganhou um multiplicador permanente de 4 vezes para os seus pontos de vida. Por ser impuro, esse benefício desaparecerá caso você fique completamente sem sangue. Contanto que você tenha uma gota de sangue em seu corpo, você manterá esse benefício. Habilidades. Mente do jogador, passivo, nível max. Protege o jogador de toda e qualquer influência externa. Inclui, mas não se limita a telepatia, legilimência, drogas psicoativas e lavagem cerebral. O jogador tem a opção de desativar temporariamente esta habilidade à vontade. Corpo do jogador, passivo, nível max. Permite que o jogador viva a vida como um videogame. Todos os danos afetam apenas os pontos de vida, os danos físicos ao corpo do jogador são negados. Observação. Ativo, nível max. Enquanto ativado, o jogador pode discernir informações básicas sobre o objeto ou criatura-alvo. Criação de masmorras. Ativo. Cria uma masmorra para o jogador treinar ou ganhar experiência e saquear. As masmorras disponíveis aumentam com o nível do jogador. Desarmado. Passivo, nível max. Habilidades. Combate desarmado e trauma contundente absorvidos pela habilidade. Ganhe um bônus de 10% de dano com punhos e armas sem lâmina por nível. Aumento atual, 100%. Especialista em explosivos. Passivo, nível 1, 0%. Anteriormente explosivos. O jogador ganha um bônus de 10% por nível de habilidade para todos os danos explosivos. Aumento atual, 10%. Berserker, ativo nível 1, 0%. Anteriormente força animal. Enquanto a habilidade está ativa, o jogador ganha 10 pontos temporários para cada estatística. Os pontos atribuídos a cada estatística aumentam com o nível de habilidade. Custo, 10 SP por minuto. Impulso atual, 10 pontos de estatísticas. Aura esmagadora, ativo nível 1, 0%. O jogador projeta uma aura opressiva. Os alvos na área de efeito ficam intimidados e cheios de uma sensação de pavor. A área de efeito aumenta com o nível de habilidade. Custo, 50 MP por segundo. Área afetada, 30 metros ao redor do jogador. Devorar, ativo nível 67, 10%. Concede ao jogador a capacidade de consumir as almas dos inimigos derrotados. Concede uma parte do nível dos inimigos e tem a chance de transferir uma habilidade compatível com uma disponível. Custo 100 por alma. Níveis absorvíveis, 10. Chance de habilidades, 67%. Regeneração celular perfeita. Passivo nível max. Uma habilidade absorvida da alma de um demônio. Concede ao jogador a imortalidade biológica.
Feridas não graves cicatrizam automaticamente, enquanto feridas mais graves cicatrizam em velocidade acelerada enquanto descansa ou dorme. Pele de ferro, ativo, nível 83, 0%. Quando ativo, o jogador ganha um buff de resistência a danos de 10% para cada nível da habilidade. Aplica-se apenas a danos físicos. Redução de dano, 830%, custo 30 MP por minuto. Um soco, ativo nível max. Destrua seus inimigos com um único soco. Dano, dependente de SP, custo varia de acordo com SP. Acumula com outras habilidades que afetam dano desarmado. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.